Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar Zé Elias e o Pascoal falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Juventude por 6-0, um amasso do Maracanã, uma festa imensa. E, meus amigos, a imprensa rasgou elogios ao Flamengo. Chega aqui daquela moral de sempre, deixando o seu like. Vamos bater uma meta aí de 3 mil likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp. Se tem um grupo do WhatsApp, manda aí no seu grupo do WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, aperte o botão se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Agora coloca aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Piauí, Paraíba, Sergipe, Maranhão, Rondônia, no Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Senhor. Sim, senhor. Olha o senhor com essa cara triste, essa cara de preocupação. Eu tô animado hoje, essa cara de tristeza, aquela coisa meio baixo astral. Agora o senhor sorrindo. Então vai lá. Eu vou dar 2 temas pro senhor agora. Tem a ver com a liderança do campeonato. Aí é bom, é bom. O Palmeiras ontem, vai no Pascoalzito, ele é muito mais bonito que eu, vai lá. Pascoalzito, Palmeiras ontem foi em Porto Alegre, 1-0 no Internacional, que não perdia pra ninguém, Pascoalzito. E o torcedor do Palmeiras? O sorriso é esse aqui. É o sorriso, tá. Aí, um pouquinho mais tarde, o Flamengo entra naquela pressãozinha. Ele fala, nós estamos brigando esse brasileiro aí com o Palmeiras, vai ser um dos times brigando com a gente. Os caras já ganharam do Inter, aqui contra o Juventude não pode dar moleza não. Aí o Flamengo vai lá, aí tem uma assistência do Gerson, tem assistência do Wesley, o Pedro volta, mete 2 gols, o Arrasca mete assistência, tem gol do Plata. E aí, hein? É muita coisa pro cidadão só. Nossa, tô com problema no maxilar, tanto rir. O Palmeiras e Flamengo tá dando dor no maxilar de tanto torcedor feliz rindo, é isso? O Flamengo ontem... Nossa, o que o Flamengo fez ontem é uma coisa assim... O Flamengo tem que repetir isso. Sabe que a torcida do Flamengo vai cobrar isso, essa repetição, todos os jogos do Maracanã. Calma aí, né? Nem todo adversário é o Juventude. Mas o gesto técnico, a manutenção do time, a tática do time, a aplicação dos jogadores dentro do campo. Um baile. Parecido com o da final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Gerson jogando demais. Putz. Georgian arrebentando com o jogo. Nossa senhora, inspiradíssimo. Não? Até o Plata jogando bem. Nossa, o De La Cruz. Os caras não estavam botando. E o volante, de novo, o Zé que foi volante, pode falar. O volante do Flamengo dá aula de futebol, dá aula de volante todo jogo. É impressionante o que esse rapaz faz. Até o Michael ontem estava feio, né? Até o Michael. Quando ele tá feio, ele joga bem, né? Isso, até o Michael. Saiu driblando todo mundo. Sai driblando. E Pedro... Ô Pedro, até o perfume que a bola gosta. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem de centralate, que não tem nada, blá. Aqui não tem, é Pedro. Pra vestir a camisa da seleção brasileira, não tem, é Pedro. Não tem outro, gente. O cara ficou 10 meses parado, uma lesão semelhante dessa do Pois é, do Caleri. Mas... Jesus, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha o cruzamento do Wesley e a testada do Pedro. Mas vê onde que ele tá, ó. Pá! Isso. Ele tá sempre bem colocado, rapaz. Tá sempre bem colocado. Parece que passou em concurso público. Tá sempre bem colocado, olha lá. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada nisso. E eu preciso fazer uma reparação, Pascoal. E o Williams, o Alan jogou pra caramba também. O Alan voltou a jogar. O Alan, desde que ele chega no Flamengo, ele não tinha jogado. Mas tudo bem, que é um indício. O Felipe também tem mérito nisso. Mas o Alan voltou nesse jogo, pelo menos, a ser aquele Alan que pega na bola, que faz o time rodar, que joga. Silas, a gente não tem nada a ver com os... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, certo? Sim. O Alan teve os problemas dele. Isso pode ter afetado o Alan dentro de campo. O Felipe deu confiança para ele, manteve o Alan. No momento difícil, até que o pessoal queria trocar e o Felipe segurou a bronca. E ele botou o Alan para jogar ontem, ele jogou bem mais uma vez. Então, esse é um mérito dele. Se você passar para o jogo do Palmeiras, é o caso do Giai. Também. Em relação a uma comparação de um com o outro. Boa comparação. Que o Palmeiras já fez outras vezes, né? Com o Giai eu tenho uma outra versão. Prefiro esperar ainda um pouquinho com o Giai. Então,
Porque o GI, a gente tem jogadores brasileiros que vão jogar no exterior, que saem com 18 anos. E o que a gente fala? Calma, gente, ele só tem 18, ele está chegando agora. O GI tem quanto tem? 18. Ele saiu lá onde o Silas jogou, no São Lourenço. Ele era volante da seleção de base, mas o São Lourenço não tinha lateral direito, ele foi adaptado à lateral direita. Por isso que ele joga nesse misto de volante e lateral. Ele joga com tranquilidade nessa posição. O Giai ontem fez um jogo absolutamente impecável contra o Inter. Já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians. Ontem fez um jogo impecável. Eu estou me relacionando a esses dois fatos, porque esses dois jogadores estavam meio que assim, com um olhar meio de revés trás. Sabe aquele olhar de revés trás? Como é que é? Olhar o quê? Olhar de revés trás. Como é que é isso? Aquele olhar de revés trás assim. O cara fica com um olhar de revés trás. O Zé tá com um olhar de revés trás pro Giai. Tem um revés trás aí pra você. O Giai tá com o jogo, Pascoal. Palmeiras, São Lourenço, no Allianz, jogo da despedida do Hendrick. E o Giai foi o lateral direito. Ele jogou uma barbaridade. Eu acredito que não foi só ali que o interesse do Palmeiras surgiu. Mas aquele jogo, um jogo difícil. E se ele tem 18 agora, ele tinha 17. Tinha 17. Ele acabou com o jogo, foi muito bem. O Alan fez realmente isso ontem e voltar a falar da manifestação do treinador do Flamengo, do Felipe, depois do jogo, absolutamente correta, absolutamente dentro do que a gente pensa, do que eu penso, e ninguém tem aqui a presunção de achar que é culpado ou ser inocente e tal, porque isso não cabe a nós. Não cabe a ninguém, cabe ao tribunal que vai julgar, cabe ao tribunal que vai fazer o julgamento com base naquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Cada um tem o seu procedimento e a gente espera que que dê a ele o direito da dúvida e do contraditório, que isso é constitucional, né? Isso é democrático, e que ele tenha todo o amparo para poder ter todo esse trabalho de amparo. E a gente espera que o Flamengo dê essa assistência, que os companheiros dele deem o apoio. Parece que ontem todos apoiaram, até quando ele entrou. Então, torço muito para que as coisas caminhem bem, que as coisas caminhem com naturalidade, sem exercer nenhuma pressão de julgamento sobre qualquer fato e de qualquer natureza. Mas o Felipe foi absolutamente impecável, na minha maneira de ver, nas declarações depois do jogo. É isso, e disse que conversou, né, com o atleta, e que o atleta estava bem e tal, e está à disposição do Felipe. E é isso, é um ativo ali do Flamengo, é um jogador importante do Flamengo, enquanto não se provar nada, se ele tiver cabeça, né? Cabeça, porque a gente sabe que esses processos eles vão andando, as coisas podem piorar, podem melhorar, enfim. Em relação ao ano passado já piorou, mas enquanto ele tiver cabeça, estiver bem, acho que é isso. O cara vai jogando lá, eu acho que a melhor forma até de preservar o jogador, em alguns casos, é claro, dando tempo para o cara ir lá resolver a vida dele. Em outros casos, a forma de preservar é deixando o cara jogar. Talvez seja melhor para a cabeça dele assim. Agora, a gente está falando aqui do Flamengo e a gente está falando de Arrascaeta, a gente está falando de Pedro, a gente está falando de Plata, de Gerson e tal, que foi. Mas assim, e de recuperação de jogador. O Palmeiras está recuperando os caras, hein, Zé? É a terceira partida do seu Felipe Anderson, que ele vai bem, né? Que ele é importante. Facundo ontem com uma frieza para finalizar. Mais uma boa partida do Richard Rios, ele que rouba a bola do Bernabéu lá e que serve o Facundo para o gol do Palmeiras. Enfim. Tem muitos personagens aí que estavam embaixo e que estão melhorando o futebol, estão virando jogadores importantes e as coisas vão se encaixando no Palmeiras, mesmo que na hora certa, que é a hora do brasileiro, é quando o bicho pega, Zé. Sim, mas eu acho que, assim... Ó, o lance do Richard Rios. Ontem eu falei aqui, volto a falar, para mim é o melhor jogador do Palmeiras do meio campo. É impressionante como ele marca, ele participa do jogo, ele leva a bola, se tiver que chutar, ele chuta de longa distância. Assim, não sei se os torcedores do Palmeiras vão gostar ou não, mas provavelmente no meio do ano aí ele é uma das grandes possibilidades de saída. Já foi uma batalha para segurar porque nessa última janela. O que ele está jogando assim é um jogador perfeito para qualquer time da Europa. Né? Aí foi pênalti, né? O Sport e o pezinho na cabeça ali, foi esse lance aí. E o Palmeiras, né, e o Internacional deram a mão agora nessa situação aí, hein? Quem? O Sport e o Palmeiras, naquele pênalti. Foi o Sport ou foi o Vitória? Não, foi com o Sport. O Rafael Veiga cai dentro da área lá com o Sport. E foi unânime aquilo ali, né? Até pelo ex-jogadores do Palmeiras, né? Muito semelhante do pênalti cancelado do São Paulo ontem, né? Sim. Porque já vai arrastando o pé e bate no jogador adversário na hora do pênalti. O time do Internacional não deu um chute
no 7,32 por 2,44 no primeiro tempo. Que é surpreendente. O Paulinho ainda teve essa chance, mas estava impedido. Nessa aí, o Alan faz o gol, é o menino da base, e faz o gol. O Paulinho estava, se passar a reta ali do impedimento, ele está assim, olha lá. Qual time é mais confiável na busca por títulos? Está essa pergunta aqui. Eu acho que vocês vão a tendência para o Flamengo. Você já coloca o Flamengo numa outra prateleira. Eu pergunto, qual treinador... Aí é o Abel e o Felipe, né? O Abel tem mais estrada aí, tem títulos, o Felipe também tem. Mas, enfim, qual treinador pode arrancar mais desses times aí? É o Abel no Palmeiras? É o Felipe no Flamengo? Qual é aquele que você olha e você acha mais confiável? É o Abel ou é o Felipe? Vamos trocar o nome dos times pelo nome dos técnicos. Eu acho que time por time, o Flamengo é mais técnico, o Palmeiras é mais dinâmico. Treinador por treinador, eu acho que o Palmeiras tem mais chance, porque o estilo de jogo. Por exemplo, esse revés que o Flamengo teve contra o Central Córdoba, eu acho difícil acontecer com o Palmeiras, por conta da dinâmica de jogo do Palmeiras. Cara, é muita pegada, muito menos técnico que o Flamengo. Não é pouco, não, é muito. Mas ele é, até pelos jogadores, o próprio Piquerez, o próprio Gustavo Gomes, Richard Rios, que o Zé que falou, né? Que vai ser talvez um dos melhores do ano, sem dúvida nenhuma. Aníbal Moreno, Emiliano Martins, ou seja, é um time, Vitor Roque, ó, o estilo. Tudo bem, não vai ter o Estevão, mas já tem o Paulinho. Ou seja, o Facundo Torres já começou a entrar na engrenagem de uma forma diferente. O Facundo corre para todo mundo. O próprio Flaco Lopes, ou seja, tem altura também, não é só imposição física. Então, assim, a gente está falando de Copa Libertadores também. Então, eu acho assim. E treinador por treinador, o Felipe, ele já escalou vários degraus, mas o Abel ainda está muito na frente dele. Eu só não concordo com o Abel ontem, na entrevista dele, quando ele disse que o mesmo time que fez as finais contra o Corinthians é esse aí. Abel, não é. Vamos concordar? Não é. É o mesmo time? Não. O formato de jogo é igual? Não. O time competiu tanto quanto competiu nessas últimas partidas. Contra o próprio Corinthians e contra o Internacional. Se tivesse jogado assim, provavelmente... Se tivesse competido... O Palmeiras já sido campeão paulista. Se tivesse competido da mesma forma, para mim, eu acredito que poderia... Eu não sei porque o futebol não tem verdade linear, mas poderia ter mudado a história do Campeonato Paulista. Certo? Então, só essa parte que eu não concordo com o Abel da entrevista. Que ele diz, não, o mesmo time, esse time que aqui, o jeito que jogou, é o mesmo no Campeonato Paulista. Não é, Abel. Não é. Infelizmente, para o torcedor do Palmeiras, não é. Porque se o time tivesse essa pegada, essa vontade, essa determinação, essa distribuição em campo, e essa bola de saída de velocidade pelos lados do campo e a chegada ofensiva, a história seria completamente diferente, entendo, no Campeonato Paulista. É a minha única discordância com o Abel, da entrevista dele. Diz que anda com a medalha do segundo lugar. Para todo canto que ele vai, ele leva a medalha de vice-campeão. Porque ele diz que aqui no Brasil e em Portugal, quando você vai numa decisão e perde, você perdeu o título. E ele disse não, que ele ganhou o segundo lugar. No caso do Palmeiras, ele não ganhou o segundo lugar, não. Vamos combinar que ele perdeu o título da forma... Porque aí não é a questão da derrota, isso é a forma como você perde. A forma como o Palmeiras perdeu para o Corinthians aquela decisão do Paulista realmente uma derrota. Jogo em casa... Agora... Vamos lá, a gente vive discutindo isso aqui, acho que a gente vai ficar o Campeonato Brasileiro inteiro discutindo isso aqui. O Palmeiras hoje, desse jeito que está, é pau a pau com o Flamengo no campeonato? Sim. Distância, pontos corridos e tal. Hoje é pau a pau com o Flamengo? Ou ainda tem aquela coisinha do Pascoalzito, não, porque ela é mais e tal. O elenco do Flamengo, ele é incomparável. Ok, eu concordo contigo. Incomparável! Eu concordo contigo. Me ajuda. É incomparável. Mas o trabalho... Eu acho que assim, você vai ter vitórias como a do Flamengo ontem por 6-0, que são vitórias... Robustas, assim, que enchem os olhos dos torcedores, de nós da imprensa, pela qualidade de jogo, dos jogadores e tal. E você vai ter uma vitória importante como a do Palmeiras ontem. Eu acho que mostra exatamente a diferença das duas equipes. O Silas foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu. E você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira. Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade
e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai fazendo o funil. E aí, como eu falei, acho que as 2 finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem, mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. Sim. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito. Nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro assim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde, né? Em termos de saúde, porque não é nenhuma, isso aí é ruim. Você tem que você tem que ter um limite, né? Um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né? E aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Porque o Gerson olha para o banco... Ele vem batendo nessa tecla, Felipe. E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Que como ele jogou com a maioria desses caras, com uma grande parte desses jogadores, ele conviveu... Ele soube, através do episódio do Gabigol, diferenciar ex-jogador, jogador e treinador rapidamente. Rapidamente. Teve o primeiro episódio, quando ele fala pro Gabigol, você tem que ficar lá, senão é pra você ficar aqui pra você fazer gol. E teve o episódio do Gabigol, final de título, né? Final do campeonato, o Gabigol batendo no peito e assumindo uma responsabilidade. E quando teve que falar assim, não, pode liberar, ele liberou o Gabigol. Sem dúvida. Mas ele ganha, William, a entrevista do Abel. Ele ganha a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque o Flamengo deu muita folga para os jogadores e ele deu menos folga para os jogadores do Palmeiras. Quando acaba o jogo lá, ele fala, a gente sabia disso. Então, óbvio que não foi só isso que deu o título para o Palmeiras, mas ele falou, mas a gente batalhou muito nesse sentido, tanto que ele fechou com 5. Ele trouxe o Scarpa na lateral esquerda, trouxe o Piquerez para dentro, era o Luan ainda, né? Trouxe o Gustavo Gomes da esquerda para a direita. Sim. E o Mike para pegar o Bruno Henrique lá na frente. Então ele fechou o Bruno Henrique lá na frente, a bola nas costas é tua, Gustavo Gomes. E ele matou o Flamengo ali. Então ele ganha aquela final, tudo bem, teve um erro no meio do caminho, né? Do Andréas Pereira, né? Que o Davidson vai lá e faz o gol. Mas o plano de jogo dele foi em cima da dinâmica e de insistir na parte física. Tanto que o Mike, que entra no lugar do Marcos Rocha, faz a jogada e dá a bola para o Rafael Veiga fazer, acho que o 1-0, né? Fez exatamente, abre o placar e depois o 2-1 na prorrogação. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações, então falaram aí um debate sobre a vitória do Flamengo, depois falaram um pouquinho aí do Palmeiras e tentaram comparar o elenco. Cara, na minha opinião, não tem como comparar. O elenco do Flamengo é incomparável, como diz o Pascoal, incomparável. Não tem como comparar, poxa, não tem. E nesse momento, o Flamengo tá num bom momento. Eu acho que tá num bom momento. Aquela derrota pro Central Córdoba, acho que tem que apagar de vez. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Pessoal, olha só. Eu acho que naquela partida contra o Central Córdoba, eu não vou dizer que o Flamengo entrou de salto alto. Eu acho que não tem isso. Mas eu acho que o time do Flamengo entrou com um pouquinho menos de gás, né? Talvez achando que não precisaria. E aí eu vou dizer pra você, acabou perdendo essa partida. Depois eu entendi que eu acho que o Felipe Luiz pediu mais disposição e garra pra galera, porque a gente viu isso na partida contra o Grêmio e agora viu na partida contra o Juventude. É isso que a torcida quer ver, cara. Eu acho que a torcida do Flamengo saiu feliz da vida. Quem assistiu pela televisão, então, comemorou demais.
pessoal hoje tá comemorando demais ainda essa vitória de 6-0. Ah, foi contra o Juventude. Poxa, o Juventude estava bem na tabela. Fez as suas primeiras 3 partidas, fez de uma forma até considerável. Tava, se eu não me engano, antes de perder pro Flamengo, acho que estava em 4º ou 3º do Campeonato Brasileiro, da tabela. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá bom, nação? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.